no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, no nome de Jesus, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é no Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, em nome de Jesus. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga graças a Deus. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ao meditarmos nesse versículo, vemos a misericórdia, o amor de Deus, a compaixão de Deus e o desejo profundo no íntimo do coração de Deus, desde o princípio da criação. Olha a expressão dessa palavra, olha a tamanha comparação, tamanha a grandeza desse versículo para as nossas vidas, para a nossa fé, para a nossa edificação, para nos fortalecermos nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, presta bem atenção, Deus amou o mundo de tal maneira, isso é elevado, isso é profundo, isso é infinito, de tal maneira que deu o seu único Filho precioso, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você conseguiu entender esse versículo? Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas de tal maneira, os pecadores de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito como uma grande oferta de sacrifício para a salvação de toda a humanidade, de todos aqueles que creem, tanto judeus como gentios. E essas palavras, ela chegou até nós. E essas boas novas vieram aos nossos corações. E nós temos o privilégio, por meio do sacrifício do Filho de Deus, de entrarmos nos átrios do Senhor. Temos acesso à presença de Deus, que um dia ela foi, quebrada pelos nossos pais na fé. Desde Adão, a queda de Adão, a aliança foi quebrada. A maldição entrou, o pecado reinou e o mundo sofreu. Até os dias de hoje, nós vemos tantos acontecimentos, tantas desgraças, tantos suicídios, mortes, enfermidades, devido ao pecado. Mas a boa nova para nós, igreja, é que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que se faz presente nessa casa, nos amou a ponto de tal maneira que Ele deu a única e preciosíssima, a maior de todas as ofertas, para nos salvar,
da maldição futura do inferno, para nos garantir, por meio do teu Filho, a vida eterna. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos tropeçaram na lei, todos caíram, todos falharam e carecem da misericórdia de Deus. Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar toda a humanidade. E nós temos hoje esse privilégio, essa oportunidade aqui de renovar a nossa aliança com esse Deus maravilhoso, a aliança que foi feita através do sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Eu estive observando, eu gosto de meditar, eu gosto de ficar bem quietinho aqui meditando nas nossas atitudes e em tudo aquilo que vemos com relação à igreja, com relação aos acontecimentos. Tenta imaginar quantas pessoas você viu aqui com você, buscando com você, louvando com você, compartilhando da palavra de Deus com você, e hoje, infelizmente, não se encontra aqui. Quantas pessoas passaram por aqui e você está aqui até hoje pela misericórdia de Deus. E nós temos motivo de aproveitar a visitação do Senhor Jesus, a oportunidade, o seu sacrifício, todas as suas chagas, todas as suas feridas, todas as suas pisaduras, as suas humilhações, mediante rumo à cruz do Calvário. Nós temos que aproveitar, nós temos que fazer caso de tudo isso. Foi por amor de nós, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela humilhação, todo aquele escarnecimento, aquela morte de cruz, foi por amor de nós. E quantos têm rejeitados por não compreender a visitação do Senhor Jesus. Ele entrou em Jerusalém, em um domingo de Ramos, e todos cantavam, glorificavam, exaltavam, diziam: Hosana, Hosana nas alturas, glorificava a Deus, mas não entendia o motivo da visitação de Cristo. Cristo chorou no espírito, chorou na alma, por ver a situação de Israel. Não estava entendendo. Não é diferente em nossos dias. Quantas pessoas vêm à igreja, vêm aos cultos, mas não entendem a palavra de Deus, não conhecem a Deus. Pessoas que gritam, impressionam, pula, dá grito da glória, mas não entende o significado do Filho de Deus, a missão de Jesus, e acaba se enfraquecendo, se decepcionando por não conhecer a palavra. Até pregava, até cantava, adorava, mas não conheceu a Cristo verdadeiramente. Jesus estava falando com Nicodemos, alguém que conhecia a lei, que ensinava, que era um professor. Não teve um encontro com Deus, estava perdido, porque não foi nascido de novo. Outras pessoas se batizam na água, e eu me impressiono, você se impressiona e diz: agora vai, ele vai permanecer, ele vai até o fim. Mas não foi uma fé verdadeira, foi superficial, foi natural, não foi o sobrenatural. Ela não teve verdadeiramente um encontro com Deus, ela não foi nascida da água e do Espírito, ela não foi convencida pela palavra de Deus, mas sim pelo um simples fato de uma emoção, de um espinho na veia, de um louvor bonito, de uma palavra que não foi do Evangelho, mas ela chorou porque ela estava sofrendo, mas ela não teve um encontro com Deus, ela não teve em particular com o Senhor. A palavra não limpou, a palavra não direcionou. Evangelho de João capítulo 15, verso 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que vem aos nossos corações. Se permitirmos esse Evangelho entrar, ele traz uma mudança. Ele revela o Cristo aos nossos corações.
E nós temos experiência com Deus. E nós somos salvos por meio desse sacrifício. Quando cremos na palavra de Deus. Jesus se fez o Cordeiro como sacrifício. Todos os pecados e maldições do mundo foi transferida para Jesus. Aquela cruz ele padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida preciosa, a coroa da glória, que é a vida eterna. Como na palavra oficial em Isaías 65 foi revelada aqui, a nova Jerusalém, que foi preparada desde a fundação dos séculos, para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que se aprofundarem a obedecer às Escrituras e conhecer mais de Cristo e ter uma mudança interior no seu coração diariamente. Não negar a sua fé, não abandonar o seu Cristo, não fazer caso do sacrifício dele, estando nessa cadeira, participando da Santa Ceia e rejeitando, desprezando, sendo o réu do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele não vem para condenar. Quem nos condena são as nossas próprias atitudes. É nós que escolhe vida ou morte, bênção ou maldição. Nós temos esse privilégio, essa oportunidade hoje aqui de renovar essa aliança com Deus. Pastor, eu estou afastado, se volte enquanto há tempo, porque Jesus está à porta. Ele está falando ao seu coração nessa noite. Pastor, eu não aceitei. Aceite a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele falou para os discípulos, para os judeus que creram nele: se verdadeiramente permaneceres em minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Permanecer, ser fiel até o fim. Vem a tribulação, vem a dor, vem a tempestade, mas aquele que perseverar até o fim, esse será verdadeiramente meu discípulo, esse será salvo. E conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Não é religião, não é eu sou evangélico, não é eu estou na igreja, mas é a verdade do Evangelho de Cristo que entrou no coração e testificou e trouxe vida eterna para ela, regenerou, purificou. E ela crê, e ela busca, e ela confia, e ela persevera na palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do corpo do Senhor Jesus Cristo, e beba desse sangue. Amém?